ideias e para enfrentar o desafio dessa nova fase da nossa vida, no nosso trabalho e na vida pessoal, não é? Então, como a Marta já explicou, nós vamos ter mais ou menos o seguinte roteiro de aula hoje, de conversa, né? Uma aula é um bate-papo entre colegas aqui do tribunal. Então, vou fazer uma explanação sobre alguns tópicos, né, que eu acho que são relevantes para que a gente possa fazer pesquisas, minutar decisões, municiar os magistrados ou mesmo os colegas para minutarem decisões / sentenças. Então, é uma experiência de vida, já de praticamente 20 anos ou um pouco mais no Tribunal de Justiça. Alguns conhecimentos também de um período sabático aí de leituras fora da área do direito, que me ajudaram a ter uma visão assim com outras áreas do conhecimento, um pouquinho de biologia, de filosofia, psicologia, e compartilhar essa experiência. Então, nós vamos fazer essa explanação teórica, rápida, ali, uns 35, 40 minutos. Vamos utilizar uma ferramenta do Zoom, esse aplicativo, essa plataforma que o tribunal está disponibilizando para que a gente possa ter esse contato. Uma enquete simples para participarem, para a gente trocar aí uma experiência com uma enquete. Em seguida, eu selecionei 3 casos reais, práticos, sobre a Covid-19, com o tema pano de fundo, para que a gente possa abordar, verificar que motivos levou a tomar tal decisão, essa parte mais prática mesmo, né? Como sugerir para vocês solucionar um problema. Quase sempre vai ser uma tutela antecipada, um pedido de tutela provisória, não é? Poucos processos ainda vão estar prontos para a sentença, ou mesmo os que tiverem, iniciar com alguma experiência, algumas dicas, para que possam auxiliar os magistrados, enfim, para que possa compartilhar a experiência com vocês. Tá ok? Eu vou compartilhar aqui um roteirinho. O roteirinho é muito mais para que eu possa mesmo me situar aqui e espero que vocês já tenham acesso ao material que foi enviado. Na verdade, nós temos 3 materiais, né? A experiência que eu quero compartilhar é mais prática de exercício da jurisdição em vara civil, né? Tem vários colegas de outras competências. Claro que alguma parte vai servir para auxiliá-los, mas, enfim, os casos que eu tenho, a minha experiência é muito mais voltada para casos cíveis, sem prejuízo de perguntarem se eu puder ajudar em outras áreas do tribunal, criminal ou mesmo varas da fazenda, que, embora civil é uma matéria mais específica. Mas, enfim, eu sei das minhas deficiências teóricas, das minhas deficiências intelectuais, então eu pesquisei e compartilhei alguns materiais com vocês. O primeiro material é uma aula do professor Daniel Carnicchione. Então, é um civilista aqui do TJ, um juiz, vários já o conhecem, tem várias obras jurídicas. Ele fez uma palestra no YouTube e eu assisti e gostei muito. Ele aborda os principais temas do direito civil relacionados à Covid-19. Então, tem ali uns 50 minutos de palestra que eu achei muito, muito interessante, conhecimento profundo, e eu vou arguir minha incompetência absoluta em razão da matéria, que é direito civil, e indico a aula do professor Daniel. Ele já tem as obras dele, mas ele tem essa aula no YouTube, acho que foi fornecido o link, que vocês podem assistir quando tiverem um tempinho. Acho que o que todo mundo está tendo para fazer mais é tempo para assistir vídeo, etc. Então, vale a pena. E tem direito civil como meta de pesquisa, como estudar um pouquinho, a aula do professor Daniel, eu gostei muito e fica a dica. Eu recebi também um livro digital de um juiz lá de Goiás, muito interessante. Na verdade, eu conheço o professor William Douglas pessoalmente, e ele me indicou esse livro, um livro gratuito, e tem também um texto muito interessante sobre como proferir decisões à luz dos desafios da Covid-19. Então, é um texto digital bem interessante, uma visão assim bem holística, uma visão dos efeitos da decisão judicial, que o juiz deve prestar atenção
a repercussão social das suas decisões. Então, também complemento a esse bate-papo, né, para tornar aí um pouco mais de material para os colegas. Fica esses 2 materiais já disponíveis, eu acho que todos já tiveram acesso. E como último material, foi disponibilizado hoje uma pequena apostila, né, com ali os principais tópicos de nosso bate-papo de hoje e com os 3 casos que vão ser comentados. Então, a gente pode acompanhar esse nosso encontro virtual, vocês podem acompanhar tendo esse material da apostila de hoje. Então, a apostila é básica, grande parte do que está escrito ali eu extraí da tese de mestrado, que eu estou ainda cursando, estou finalizando, já foi feita a tese, falta a defesa, mas é uma tese bem prática, bem aderente à atividade judicante aqui, né? Então, o mestrado foi feito com afastamento da jurisdição por 10 meses e eu me senti devedor de dar um retorno desse período que eu fiquei afastado para poder aprofundar os estudos em processo civil. Então, tem ali também um material de apoio, especialmente para quem está começando em gabinete. Foi pedido para colocar no ignorado, para poder não onerar a vara. Mas eu não vou dizer isso lá no grupo, né? Então, alguém esqueceu falou. O microfone. Sem problema, vamos lá. Alguém então, veio tem essa falar, apostila, vai dizer. Tem essa apostila como um apoio, especialmente para quem não tem muita experiência ainda. Fica como um material de apoio aí, porque o assunto é relevante, é o assunto do momento, e não vai dar para a gente abordar todos os tópicos. Então, fica ali. Quando a gente escreve, a gente pondera melhor, traz alguns elementos que a gente, numa aula como essa, ou num encontro como este, às vezes vou deixar passar batido algum tópico. Então, fica ali esse material de apoio. Feita essas explicações sobre o material, vou compartilhar aqui o roteirinho, eu sou mestre em divagar pelos assuntos. Quem já fez curso de sentença comigo sabe disso. Não sei se é uma dislexia ou uma incapacidade intelectual, eu viajo e saio do foco. Então, eu coloquei aqui para a gente não perder o foco do nosso bate-papo. Eu percebi que o direito, os livros de processo civil, direito civil, os livros teóricos sobre a nossa área que a gente atua, eles não saciavam a minha curiosidade sobre vários aspectos da vida. Então, eu acabei, há vários anos, assim, enveredando por outras leituras, e essas leituras demonstraram que seus conceitos podiam ser aplicados para a atividade jurisdicional. Então, tem um autor, que é o Nassim Nicholas Taleb, que ele é difícil até catalogar o que ele é, porque ele foi operador de bolsa de valores, ele se considera um estudioso da incerteza, para alguns ele é um filósofo, mas, enfim, eu considero que tem ideias muito originais e aplicáveis ao direito e que eu vou utilizar como pano de fundo para trazer alguns elementos para melhorar a nossa atividade. Então, ele desenvolveu o que a gente chama de explicação, teoria, ideia do cisne negro. E você, se fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que quando veio a pandemia do novo coronavírus, é um tema que todo mundo pesquisou, porque o livro dele ele já falava do risco sistêmico, ele já falava do risco de uma eventual epidemia. Igualmente, Bill Gates, por exemplo, tem um vídeo de vários anos atrás que ele também falava, olha, há um risco muito grande de uma pandemia no futuro. Então, são pessoas que não previram o futuro, mas que estudiosos de um determinado assunto sabiam que era um tema recorrente. E quem pesquisa um pouquinho de história sabe que epidemia sempre houve e sempre haverá. Né? A grande última foi no começo do século passado, 1918, tivemos uma pandemia. E então, se a gente pensar em reiteração, a última pandemia tem quase 100 anos. Com o avanço tecnológico, a gente não pode prever, mas a gente pode estipular que, em razão das viagens
aéreas, cada vez as pandemias vão ocorrer com menos intervalo de tempo. A última foi há 100 anos, a próxima muito provavelmente vai ser menor. Não quero ser aqui profeta, não tenho capacidade de prever nada, mas é intuitivo que, havendo possibilidade de viagens aéreas, você pode circundar o mundo em 36 horas num avião comercial, você verifica que o risco sistêmico de novas pandemias ele é real e praticamente inevitável. Então, não dá para esgotar falar sobre cisne negro, tudo. É uma obra, estou até com ela aqui, então eu vou mostrar aqui só para verem. Então, é uma obra que trata só desse tema, o cisne negro. E eu acho uma obra assim, muito interessante, muito. Recomendo essa leitura porque ela sai um pouquinho da área do direito, mas traz conceitos bem interessantes. E qual um exemplo de cisne negro que já houve, o que a gente pode abordar para entender um pouquinho da Covid e forma de raciocinar para resolver os problemas inerentes à Covid? O 11 de setembro. O 11 de setembro é considerado um cisne negro. Inclusive, depois do 11 de setembro, mudou praticamente a forma que a gente voa. Houve uma crise financeira também com o 11 de setembro. E praticamente depois do 11 de setembro, várias alterações ocorreram no mundo. Serviço de inteligência da CIA, vários sistemas de inteligência, vários países, nenhum conseguiu prever o 11 de setembro. Então é considerado um cisne negro porque era um evento imprevisível, altamente impactante e que praticamente era impossível descobrir. Mas olha que interessante a teoria do cisne negro. Para algumas pessoas não é um cisne negro. Por exemplo, os terroristas que planejaram o 11 de setembro não foi um cisne negro. Foi um projeto de terrorismo para alguns fins políticos, etc. Não sei nem que fim seria esse, destruir a vida humana. Mas, enfim, vejam que o cisne negro nunca é um evento imprevisível para todos. É para uma parte considerável das pessoas, mas não quer dizer que seja imprevisível para todas as pessoas. A crise financeira de 2008 é outro exemplo de cisne negro. Então, o problema lá do subprime americano, do problema de empréstimo imobiliário, alavancagem. Então, muitas pessoas do mercado financeiro sabiam que o sistema era frágil e que poderia haver uma derrocada na atividade econômica. E não sabia quando ia ocorrer, mas sabia da fragilidade do sistema. Em 2008, houve uma crise violentíssima. Não foi muito grande aqui no Brasil, porque as commodities estavam com preço elevado. Mas, enfim, só para a gente pegar dois exemplos recentes, históricos, que todo mundo, tem muita gente jovem aí na nossa plateia, mas todo mundo pôde lembrar de como é que foi. E a gente olhando retrospectivamente, parece que aquilo ali era previsível, era possível a gente entender e não era. Então, para muita gente, a Covid-19 é um cisne negro. Para outras pessoas falam, não é um cisne negro porque era previsível que ocorresse isso por causa das viagens aéreas, por causa da fragilidade dos sistemas de saúde. Então, vários médicos já alertavam do risco. O mercado lá da China, em que ocorreu, muitas pessoas já falavam que era risco, o mercado de animais vivos, etc. Mas os efeitos financeiros, estes são imprevisíveis. Então, nenhum analista sabia, ocorrendo uma pandemia, quais serão os efeitos financeiros, que atividades vão ser encerradas, que atividades vão se surgir. Olha o exemplo dessa plataforma que a gente está tendo esse encontro hoje. Há um ano atrás, se te falasse assim, olha, invista todo o seu patrimônio em ações do Zoom, que vai ser uma empresa que vai virar um unicórnio e vai faturar bilhões de dólares. Você ia rir da cara do sujeito, que havia várias plataformas parecidas com essa. Olha hoje quem foi acionista do Zoom. Então, a gente vê que nesses eventos há uma opacidade, há um grau de incerteza muito alto, mas não para todo mundo. Algumas pessoas conseguem superar isso. Então, esse conceito de cisne negro é muito relevante, porque a gente sabendo que pode ocorrer um cisne negro, a gente teria condições de, certa forma, não se proteger inteiramente, mas tomar algumas cautelas. E aí é o segundo ponto desse pensador, o Taleb, ele traz o conceito de antifragilidade. Então, o conceito de antifragilidade,
acho muito relevante compartilhar com vocês também. Tenho certeza, temos 70 inscritos por aí, a grande maioria sequer deve ter ouvido falar nessa palavra, nem sabia que ela existia. Porque já ouviu falar em resiliência, já ouviu falar de coisa robusta, mas antifrágil muita gente nunca ouviu falar. Mas é um conceito muito interessante essa antifragilidade. Qual o conceito dele? Por exemplo, eu estou com esse copo de água aqui. Esse copo de água, ele é extremamente frágil. Ele detesta caos, detesta a passagem do tempo, detesta a criança perto, porque qualquer desordem e ele vira cacos e perde toda a sua utilidade. Imagina quem está bebendo água, quem está em casa, com um copo de alumínio. Olha como é bem mais robusto. Mesmo tendo uma criança hiperativa, no máximo ela vai arranhar o copo de alumínio. O copo de alumínio ele é robusto, de certa forma até resiliente. Se for um copo de diamante, ele vai ser muito robusto, vai ser muito resiliente, praticamente indestrutível, né? Um diamante, somente outro diamante consegue destruí-lo. Mas imagine um negócio que melhorasse com o tempo. Ele só não fica igual com a passagem do tempo, com a desordem, com o caos, com a incerteza. Ele fica melhor. Um exemplo do livro, e bem interessante, é o nosso sistema imunológico. Então, a gente nasce, o sistema imunológico ainda imaturo. Claro que a gente já compartilha do sistema da mãe que gerou, mas com o tempo, com o contato com os patógenos, com os contatos com a sujeira, o nosso sistema imunológico vai melhorando. Se a gente toma uma vacina, a gente já fica imunizado para várias doenças. E com o tempo, o sistema imunológico vai ficando cada vez melhor. Então, veja que ele é antifrágil, porque ele torna-se melhor a cada dia em que ele for submetido ao caos, à desordem, à passagem do tempo. Então, o bom nos sistemas, como o sistema jurídico com o qual a gente trabalha, ou um sistema, imagina, de transporte aéreo, um sistema, qualquer sistema em que a gente esteja trabalhando, o ideal é a gente não ter fragilidade, o ideal é ter uma robustez ou até o que seria ideal, uma antifragilidade, que é se tornar melhor ainda. Então, eu acho esse conceito muito interessante e que a gente pode, de certa forma, aplicar. Ou seja, sempre que a gente estiver envolvendo, agora tentando utilizar esses conceitos para a área do direito, sempre que a gente estiver tentando aplicar uma regra jurídica, um princípio, a gente vai tentar enquadrá-lo. Ele é frágil, ele é robusto, ele seria até antifrágil. Então, no direito, a gente pode entender a regra jurídica como um sistema frágil. Ela pode ser alterada com o tempo, ela pode deixar de ser aplicada. Algumas leis sequer, elas entram por intermédio do direito costumeiro, consuetudinário, deixa de ser aplicada uma regra, é superado. Já um precedente, um princípio jurídico, ele tem um pouco mais de robustez, de estabilidade. Ele vigora por muito mais tempo. Olha, por exemplo, o caso do nepotismo. O nepotismo ele foi tolerado por muito tempo, aí hoje a gente acha completamente ilegal e imoral o nepotismo. Então, era uma regra as pessoas nomearem parentes, era uma regra no serviço público durante muitos anos. Num determinado momento, começaram a verificar que essa regra era antiética, era uma regra não republicana, e hoje a gente acha que o nepotismo é totalmente intolerável. Se a gente olhasse a virtude de ser honesto, que é muito mais estável e vigora durante milênios, a gente saberia que desde o início o nepotismo era indevido e deveria ser até ilegal. E se tornou ilegal só praticamente com aquela resolução do CNJ de uns 10 ou 15 anos atrás. Então, acho bacana a gente ter essa noção, essas novas visões de mundo, esses novos conceitos, para a gente aplicar no sistema jurídico, né? Tentar trazer uma novidade. E fica, então, a dica da leitura, quem interessou aí, são textos que tem na internet, ou mesmo obras que eu recomendo aí aos colegas.
Agora, trazer um pouquinho para a nossa vida prática, né? E tendo como foco o objetivo desse curso, que é falar dos desafios da Covid na prestação jurisdicional. São as tutelas provisórias. Quer dizer, praticamente todos os problemas da vida que estão ocorrendo resvalam no Poder Judiciário. Então, é o contrato de aluguel, é a prestação alimentícia, é um acordo que foi celebrado e a pessoa não vai ter condições de cumprir o acordo, e tantas outras questões do nosso dia a dia. Efetivamente, houve uma mudança completa da nossa realidade, né? Medidas de contenção, medidas de isolamento, impossibilidade de cumprir determinadas regras jurídicas. Um exemplo banal, eu nem selecionei, que eu acho que não vai dar tempo de falar várias, mas um condomínio, o síndico, o mandato dele expira agora em março/abril. Expirou março/abril. Ele marcaria uma assembleia para eleger o novo síndico. Como é que faz uma assembleia? Não tem como reunir as pessoas. E como é que faz? O condomínio tem que pagar, emitir os boletos, tem que pagar funcionários, tem que decidir sobre obras, tem que aplicar multas para eventual condômino descumpridor das regras. E como é que faz isso se o mandato do síndico expirou? Ele deveria fazer uma assembleia com a presença e não se consegue fazer isso. Então, isso resvala no Poder Judiciário, o Poder Judiciário decidir a respeito dessas questões. Só para comentar os efeitos imediatos da Covid-19 na nossa atividade. Teve um caso também, só para trazer mais um elemento, alunos de uma faculdade de medicina que queriam que fossem colar grau antes do final do curso, já tinham cumprido a carga horária e queriam a colação de grau antecipada, exatamente porque havia o risco, e há o risco ainda em algumas cidades, alguns estados, de um colapso do sistema de saúde. Felizmente, a gente mora numa ilha da fantasia, que é Brasília, né? Que a gente, de certa forma, tem melhores condições que a maioria dos estados brasileiros, pela proximidade com o poder federal, pelo sistema de recursos públicos que são disponibilizados para Brasília, por ser a capital, né? Toda a capital acaba tendo uma proteção financeira, jurídica, institucional muito maior do que Acre, Roraima, Amazonas e tantas outras cidades, só para ficar onde a gente sabe que tem um sistema de saúde bem frágil. E essas tutelas antecipadas, como é que a gente teria ali condições de analisar esses pedidos? Veja, então, as tutelas provisórias, a visão de magistratura é de que os servidores, a grande maioria dos inscritos, eles auxiliam o juiz, mas os casos inéditos, os casos difíceis, é o juiz quem tem que fazer atividade jurisdicional. Então, assim, os grandes problemas inerentes à Covid, o magistrado é que deveria apresentar a solução para os servidores e os servidores auxiliarem na replicação daqueles casos paradigmáticos, nas ações repetitivas, mas a solução jurídica para esse pedido de tutela provisória, a princípio, deveria ser feita pelo magistrado. Por quê? Porque os casos complexos, os casos inéditos, o juiz é quem tem que fornecer a solução. E os servidores fariam o apoio exatamente pela grande gama de processos, mas a realidade, às vezes, sai um pouquinho desse script e muita gente aqui vai ter que fazer pesquisa ou o juiz vai pedir que elabore uma minuta. Então, vou compartilhar a forma que eu faço. Não é certa nem errada, é uma forma que eu, pela minha experiência, eu acho que pode render frutos, pode trazer algum auxílio, né, algum alento a quem tem que fazer esse tipo de pesquisa ou tipo de minuta. Mas reitero aqui que, a princípio, a solução deveria ser pelo magistrado, perfeito? Então, assim, divisão de trabalho, sempre imaginei que o juiz ele deve olhar as petições iniciais inéditas, porque ele já, no início do processo, ele já olha e já passa as diretrizes para o gabinete, etc. Então, isso funcionou bem comigo e fica essa dica aí, que sempre a gente tem que reiterar isso, né? A indelegabilidade da atividade jurisdicional, isso é a premissa do
do direito, mas a realidade é que os servidores são úteis, são relevantes e auxiliam muitos magistrados na prolação, em minuta e pesquisa jurídica das decisões. E qual seria a regra para decidir com acerto, correndo o risco de cometer menos erros? E eu vou confessar aqui, já falei em alguns cursos, demorei um pouquinho para captar isso. Mas a regra que eu acho que é mais relevante é concentrar nossa cognição nos fatos. Não no direito, mas nos fatos. Claro, tem a parte teórica, teoria tridimensional do direito, Miguel Reale, fato, valor, norma, mas é uma questão mesmo de contenção de erro judiciário. Quando é que ocorre o erro judiciário? Quando o juiz se divorcia do fato, quando ele atesta um fato que não ocorreu, ou desconsidera um fato ocorrido. Aí que ocorrem os erros judiciários. E a gente vai tentar fugir do erro judiciário. Então, a primeira regra, quando tiver uma petição inicial, uma contestação, a peça jurídica que você vai analisar o seu conteúdo, concentra-se nos fatos descritos e nos fatos relevantes constantes das provas do processo. É uma dica que funciona muito bem. Porque se a gente errar a regra jurídica, o prejuízo é pequeno. Então, mal comparando, se o carro, comparando com um veículo, se a gente deixa o vidro um pouquinho aberto, se o para-brisa tá sujo, a gente consegue pilotar e consegue bem. Mas se a gente fica sem o motor, se a gente fica sem um desprendimento de uma roda, o risco de um acidente grave é muito grande. Então, eu estou na dúvida se aplica o Código Civil com a defesa do consumidor. Pode ter certeza, se você errar o tipo de diploma legal que vai ser aplicado ao caso, praticamente não haverá prejuízo, porque o sistema ele tem o diálogo das fontes. O sistema ele não pode ser incoerente. Então, se você olhar as regras da teoria da imprevisão do Código Civil, são muito parecidas do Código de Defesa do Consumidor, só para citar um exemplo. Então, se a gente erra a regra jurídica, erra qual artigo do Código Civil, mas se a gente analisa bem o fato, a chance de errar diminui. E o objetivo nosso é evitar o erro judiciário, o erro grave. Então, concentre-se no fato. Concentrou no fato, depois a gente se preocupa com a regra jurídica. Não é? Então, realmente a gente fazer controle de risco mesmo. O nosso risco é cometer um grave erro judiciário, e a gente não quer cometer um grave erro judiciário. É fazer uma parte, o perecimento do direito, etc. Então, há casos que vai ficar muito evidente qual é a regra jurídica, qual é a solução do caso, é suspender uma cláusula, é suspender um contrato, é permitir um parcelamento. Tem casos que vão ser fáceis de decidir. Tem casos que a gente vai notar um abuso do direito. O réu está buscando se aproveitar da situação da Covid para buscar uma vantagem financeira. Oportunista vai ter em todo lugar. Perfeito? E como é que a gente faria, e aí que é a dica, desafios da nossa prestação judicial, como é que a gente faria nos casos de penumbra? Nos casos de penumbra. Ana, agora não está cortando mais não? Melhorou? Doutor Júlio, ainda está cortando ainda. Eu não sei, às vezes pedir para as pessoas, então, desligarem o vídeo, né? Já que o áudio está desligado, para ver se melhora. Acho que talvez seja um número de pessoas. Pode porque eu ser. estou falando bem pertinho aqui da tela, sabe? Eu vou tentar falar mais devagar, um pouco mais alto para... Para mim não está picotando não, Ana. Não é a sua internet, não? Gente, licença, boa noite. Para mim também não está cortando, não. Para mim também está ótimo, não tem problema não. Para mim também está tudo certo. Para mim está ótimo também. Que bom. Então. Ainda bem que é um caso ou outro. Vamos continuar. O meu também está ok, não está cortando, não. Então tá. Então tá bom, então. Então vamos continuar, então. Obrigado. Os casos de penumbra, então. Como é que são aqueles casos de penumbra? São aqueles que a gente fica com muita dúvida. Tem bons fundamentos para negar, tem bons fundamentos para conceder. Você está diante de uma bifurcação.
eu vou proteger o direito do autor ou eu vou proteger o suposto direito do réu? Claro, vai vigorar a incerteza. Você só ouviu um lado da equação, você só ouviu o autor e as provas que ele trouxe. Tem um lado, imagina a Lua, o outro lado da Lua você não enxergou ainda, você enxergou só um lado e mesmo assim altamente seletivo, porque o autor, em regra, coloca o que é favorável a ele e esconde o que é desfavorável. Isso é básico do básico para a gente que trabalha com processo. E esses casos de penumbra, eu estou na dúvida e tem bons fundamentos para conceder e bons fundamentos para negar. Veja, há casos que a gente não tem dúvida, há casos que a gente vai ter facilidade, mas esses não me interessam, porque esses a gente resolve fácil. Mas e nesses casos que eu tiver uma séria dúvida de qual decisão tomar? Então, pela experiência na magistratura aí de quase 20 anos, é a prevenção, proteção para evitar o perecimento do direito. Eu tenho que fazer aquele raciocínio, o que de pior pode acontecer? O pior que pode acontecer é que se eu negar o direito material, nunca mais vai poder ser restaurado. Vamos lá, para não ficar tão teórico. Vamos pegar o caso que a gente vai comentar ainda, da colação de grau. As notícias, a época da decisão, e a decisão foi 23, 24 de março, era de que em países desenvolvidos como Espanha e Itália, houve colapso do sistema de saúde e houve escolha quem ia viver e quem ia morrer. E as pessoas mais velhas foram selecionadas para fazerem o sacrifício em prol das mais jovens. Olha que loucura. Então, ali tinha um grau de opacidade enorme, um grau de incerteza, a gente não sabia o que acontecia aqui no Brasil. O que eu fiz como critério de decisão? Ora, se eu negar essa colação de grau, muito provavelmente vai ter cada vez menos profissionais de saúde. Cada vez menos profissionais de saúde, se o sistema realmente, eu não sabia e a gente não sabe se vai entrar em colapso. Vai aumentar o número de mortes. Então, ali eu visualizei até um direito social, um direito coletivo de preservar a vida. Então, o perecimento do direito não era dos próprios alunos que estavam finalizando o curso de medicina, era o próprio sistema de saúde. Então, como critério de decisão, eu não tenho certeza se eles têm o direito ou não, mas é muito provável que se mais profissionais que já cumpriram a carga horária mínima puderem trabalhar no sistema de saúde, menos mortes a gente pode ter. Claro que uma equação não é exata. Então, em razão disso, para proteger o direito, entendi que era o caso de conceder a tutela para permitir a colação de grau antecipado. Salvo engano, eram por volta de 80 alunos do curso de medicina, e realmente, desses 80, nem todos iam se prestar a trabalhar na frente de combate ao coronavírus. Muitos desses talvez se aproveitassem da colação de grau para não fazer nada, mas a gente não pode também trabalhar com a má-fé, com a deslealdade. O sistema jurídico ele funciona com base na boa-fé, com base na cooperação. Se não tiver boa-fé e cooperação, o sistema jurídico rui no mesmo instante. Então, nesse caso, embora... E mais, do lado da universidade, da faculdade, qual o prejuízo para ela? O prejuízo financeiro. Não receber as mensalidades devidas pelos alunos por mais um semestre cursado. Era um prejuízo muito mais financeiro do que um prejuízo de direito à vida, que é o direito do qual emana todos os outros. Perfeito? Então, na hora da tutela provisória, a gente tem que ter essa visão da prevenção, proteção ao direito, para evitar o perecimento dele. Só que a gente, ao fazer isso, a gente corre o risco de proferir uma decisão irreversível. Corre esse risco. E como é que a gente faz para minorar esse prejuízo? E se eu errei? E se eu decidi errado? É o subprincípio da suavidade. Quem fala um pouquinho sobre ele é o Marinoni, que é você aplicar na linguagem mais coloquial. Você quer
acertar uma formiga, você não usa munição para elefante. Você vai da forma mais gradual possível, especialmente porque você está diante de um contraditório diferido. Você está diante de uma decisão provisória que sequer foi garantido o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa. Então, a gente tempera essa prevenção, proteção de direito material com o princípio da suavidade. Então, a gente pode conceder uma medida menos gravosa para proteger o direito material. A parte pede uma tutela provisória e quer a antecipação da tutela. E você pode, muitas vezes, conceder a tutela cautelar, uma tutela menos grave. Eu acho um bom critério de decisão quando você for analisar processos relacionados à Covid. Então, não foi uma regra que eu apliquei no início de carreira, errei muito, mas com o passar do tempo eu vi que era um bom critério de decisão. Então, no texto que eu disponibilizei, eu exponho um pouco mais sobre isso e fica ali para você dar uma lidinha no texto sobre tutela provisória. Eu estou vendo que eu não tenho muito tempo para falar ainda da parte expositiva. Decisão / sentença. E na hora de eu lançar os fundamentos da minha decisão ou da minha sentença, que critério que eu vou utilizar? O critério mais simples possível. A regra, o princípio ou a virtude mais relevante naquele caso. Sempre priorizando o fato, com humildade intelectual de que, muito provavelmente, outras pessoas vão saber mais que você, seja o tribunal, seja porque você não é detentor de toda a informação. Então, na hora de decidir, se você buscar o critério mais simples possível e priorizar o fato, a chance do erro vai ficar muito menor. Porque a gente vai tentar fugir tendo aquela tríade frágil, robusto e antifrágil. A gente quer sair da trilha do frágil, que é a trilha do erro judiciário, e ir para a trilha do robusto e um antifrágil, que é a trilha da decisão correta, da decisão que, pelo menos, não seja contrária aos fatos relevantes do processo. Teria mais algumas questões para a gente comentar na parte teórica, mas isso está no material disponibilizado, seja o livro virtual, seja a palestra do professor Daniel, seja a própria apostila que já está disponível para vocês. Da parte teórica, para entenderem mais ou menos ali, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado, Ana, obrigado aos alunos, aos amigos, aos colegas. Vi algumas mensagens aí já. Eu que agradeço ter essa oportunidade de conviver com vocês e trocar essa experiência, essas angústias do nosso dia a dia. Tá?